Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Lucas Gomes e olha, estou muito feliz em saber que você está aqui mais uma vez para acompanhar o 18º programa do MPcast. Se você ainda não sabe o que é o MPcast, e eu sempre faço questão de falar sobre o que significa, porque sempre tem gente nova passando por aqui. MPcast é uma sigla e quer dizer Mentoria para Pregadores. Então a gente abreviou simplesmente, e a nossa proposta aqui em todos os programas é sempre falar sobre pregação, interpretação bíblica. Então as matérias que são regra aqui, onde tratamos todos os programas, é hermenêutica, homilética. Então, se você tem o desejo de se tornar um pregador, se você já é um pregador e quer aperfeiçoar a sua maneira de ler, de interpretar e aplicar a Bíblia, eu quero dizer que este é o seu programa. Então, por favor, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, isso também é muito importante, porque você contribui com o crescimento, você mostra para o YouTube que vale a pena este conteúdo ser apresentado no mundo. Então é uma maneira muito simples de você retribuir a todo este trabalho. Como eu disse, o programa é seu. Então aproveita também os comentários, pode realizar perguntas dentro da pauta. Em tempo oportuno nós iremos responder você. Algumas pessoas já têm contribuído com a pauta do programa, então eu quero também te dar essa oportunidade. Se você tem sido aí um espectador assíduo do MPcast, você pode sugerir algumas pautas também para nós tratarmos aqui. Eu quero aproveitar e convidar você para então acompanhar semanalmente os nossos programas. Uma vez por semana nós estamos aqui. Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, você pode acompanhar um programa novo indo ao ar. Eu quero então também convidar você que deseja se tornar um parceiro do MPcast. Como você pode fazer isso? De duas formas. A primeira é você entrando em contato conosco. Você pode entrar em contato comigo no link que vai aparecer para você abaixo aí na descrição do vídeo, através do WhatsApp. Então você pode estreitar conosco essa relação se você tiver um produto ou uma empresa e desejar mostrar para todo o Brasil. Então eu quero apresentar aqui neste programa o seu produto e a sua empresa. Chama e você se tornará um parceiro do MPcast. A segunda forma é se você quiser deixar uma oferta. Você pode contribuir com o valor que for. Se você acompanha o MPcast desde o início, este já é o nosso segundo estúdio. Todavia nós fizemos aí pelo menos uns 13 programas na nossa casa de maneira muito simples. Então, todo esse aparato aqui gera um custo e de repente você é tocado pelo Espírito Santo para nos abençoar e você poderá fazer isso também. Então é só você clicar aí no link que está na descrição do vídeo, Parceiros MP, e você vai falar diretamente comigo. Eu quero apresentar para você um dos nossos grandes parceiros, é a FAESP Cursos de Extensão Perus. São cursos livres no curso básico e médio em teologia. Então, se você é pregador ou deseja se tornar pregador, ou então, Lucas, não sou pregador, mas eu sou professor na IBD, ou então eu sou aquele irmão que quer ler a Bíblia e entender um pouquinho mais, eu indico a você a FAESP Cursos de Extensão Perus. Você também poderá entrar em contato no link que está na descrição do vídeo para ter mais informações de valores. O que eu posso adiantar a você é que você estudará o básico em teologia durante 1 ano e meio, são 16 matérias, uma vez por semana, das 19h50 até as 22h30. Eles também têm as turmas aos sábados, das 9 ao meio-dia. Lá você também poderá estudar o médio em teologia durante 1 ano. São 10 matérias. E o pessoal pediu para que eu divulgasse que neste mês de maio estão com uma promoção imperdível. Para os espectadores do MPcast que entrarem em contato receberão 30% de desconto. Então corre lá, diz que você acompanha semanalmente o MPcast e eu tenho certeza que vão te tratar muito bem e você poderá realizar o seu sonho. 2024 daqui a pouco acaba e você está aí procrastinando. Então vai estudar teologia. Bom, hoje nós iremos falar sobre a participação do Espírito Santo nas Escrituras, neste episódio de número 18. E
como aconteceu em 17 programas, mais uma vez está comigo aqui o evangelista Tiago Irapuá. Antes dele estar com a palavra, eu gostaria que você procurasse aí a gente nas redes sociais, @pastor Lucas Gomes Oficial. E também depois vai aparecer para você o @ do Tiago Irapuá _. É isso mesmo, não é? Perfeito. Então, já que eu falei dele, por favor, Tiago, fica à vontade, se apresenta aí. Chegamos, cara, ao programa de número 18. Então, atingimos a maior idade. Maio é um mês significativo para mim. Daqui a pouco eu já falo o porquê, mas agora é a vez do Tiago falar um pouquinho dele. Glória a Deus. Pai do Senhor, Lucas, Pai do Senhor, nossos irmãos que estão acompanhando. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com você, meu irmão. Conversar sobre Bíblia sempre é muito bom. Conversar sobre Bíblia, sobre teologia com um amigo, então, com uma pessoa que eu admiro muito, é melhor ainda. Tenho a certeza que mais uma vez vai ser um bate-papo enriquecedor. E aos irmãos que estão nos acompanhando, assim como o Lucas disse, participe, deixa aí sua pergunta, seu comentário. Eu tenho a certeza que você também será enriquecido através disso aqui. Eu tenho sido muito e acredito que você que tem acompanhado também. Então, como o Lucas disse, já há 18 programas, 17 que eu tenho o privilégio, a honra de participar. Realmente é uma honra poder ter sido convidado para fazer parte disso. E 18 programas, já chegamos à maioridade, como você disse, né, Lucas? E deixaram chegar, agora vai ter que engolir a gente, vai ter que aguentar. Exatamente. Então, o difícil era chegar. Agora que chegamos, pela graça de Deus aí, a gente vai se mantendo, fazendo aquilo que Deus está nos direcionando para fazer. E eu fico muito feliz de fazer parte disso, meu irmão. Certo, perfeito. Bom, como eu disse, maio é um mês significativo para mim. Eu vou compartilhar isso com você aqui agora, Tiago, e também as pessoas que nos assistem. Há exatos 21 anos atrás, no dia 1º de maio de 2003, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ali. Eu já pregava desde os 9, mas aquele ano foi um ano especial para mim, porque no ano anterior eu fui incomodado pelo Espírito Santo a buscá-lo. Então eu tinha um desejo de falar em línguas, eu tinha um desejo de ser batizado, mas até então não era uma realidade para mim. E eu me lembro que na virada daquele ano, de 2002 para 2003, veja, de repente tem pregador nos assistindo aí que sequer tinha nascido. Verdade. Ou ainda estava nas fraldas, meu amigo Tiago. Mas neste ano, eu me lembro que eu falei assim ao Senhor: se é verdade que o Senhor tem algo comigo, então eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E eu aproveitei que estudava pela manhã, então eu ficava em jejum, da hora que eu acordava ali por volta das 6 da manhã até as 9 e alguma coisinha no intervalo da escola, e entregava o meu jejum na fila do refeitório. Então muitas vezes eu fiz isso. Começamos o ano dessa forma, e quando chegou em maio, no dia 1º, um feriado, os pastores da minha igreja realizavam uma consagração que eles chamavam de interna, consagração interna, porque ficávamos dentro da igreja das 8 até as 6 da tarde, sem comer nada. Era jejum total, sem beber água. Diferente dos jejum Nutella que tem por aí, que se abstém de chocolate, se abstém de carne. Olha, nem vamos comentar isso aí pra audiência de repente não cair. Deixa para outro programa. Mas era jejum total, sem beber água, sem comer. E quando deu então 17h30, que uma irmã de Diadema terminou de pregar, ela disse assim: Jesus hoje vai batizar com o Espírito Santo. Eu me lembro do sentimento que me veio de alegria, e o que veio à mente foi: hoje é meu dia. E aí depois ali de 30 minutos, uma igrejinha pequena ali na Vila Zate, para quem conhece a região, próximo ao ponto final do ônibus Vila Zate, numa pracinha, Jesus então me batizou com o Espírito Santo. Então eu considero que ali o meu ministério começou, porque a empolgação para pregar mudou, a maneira de eu olhar o texto sagrado. Então há 21 anos atrás, o meu ministério na itinerância deu-se início, porque a minha vida realmente mudou. Então por isso que hoje, neste mês de maio, nós queremos falar sobre o Espírito Santo, a participação dele nas Escrituras, sobre os homens de Deus. Tiago, lê para nós o texto aí, começa esse momento e a gente vai trocando uma ideia aqui para as pessoas entenderem a participação do Espírito Santo nas Escrituras. Maravilha. Então, nossos irmãos, vocês que estão nos acompanhando, convido você aí
através da sua Bíblia, através do seu celular, como eu vou fazer aqui hoje, né, do aplicativo da Bíblia Sagrada. Acompanhe o texto conosco. Tenho a certeza que você vai ser impactado assim como nós fomos, né, enquanto estávamos aqui elaborando a pauta. É um texto que fala sobre tudo isso que o Lucas já introduziu. O texto está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Então localiza aí na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Eu estou aqui com a tradução da Nova Almeida atualizada, vou fazer a leitura aqui do texto, acompanhe aí na sua versão, na sua Bíblia, e ouça também com atenção que nós vamos conduzir nosso bate-papo a partir desse texto aqui. Perfeito. Amém? Antes da leitura, me desculpa te interromper, eu Sim. quero só pedir a você que está nos assistindo para correr e já pegar sua Bíblia, caderno para anotações e caneta. Eu já disse aqui em programas anteriores que quem nos acompanha desde o primeiro já deve ter preenchido um caderno de 10 matérias aí. Então faz sua lição de casa, por favor. Caneta, Verdade. papel e a Bíblia. Vai lá, Tiago. Boa. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 em diante, diz assim: Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Meu irmão, quando nós lemos um texto como esse, nós podemos ver o apóstolo Pedro, que aliás é um personagem interessante para falar essas palavras, né? Assim como você estava comunicando aqui a sua história, o início do seu ministério, e comigo não foi diferente. Tenho a certeza que você que está nos acompanhando, que é pregador, também não foi diferente. E o apóstolo Pedro também não. Nós podemos marcar o ministério do apóstolo Pedro em antes de Atos 2 e a partir de Atos 2. Antes de Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro ele já tinha um ministério, ele já participava como líder da igreja, ele já havia realizado sinais, não é? Ali na comissão dos apóstolos, dos discípulos. Mas a partir de Atos capítulo 2 nós temos um outro apóstolo Pedro, falando agora com intrepidez, falando agora com ousadia, expondo as escrituras de uma maneira magnífica. Nós, lendo o capítulo 2 de Atos, podemos perceber isso, o conhecimento e a aplicação feita da palavra de Deus a partir da pregação de Pedro, que levou, inclusive, milhares de almas a se renderem aos pés de Cristo. Então, ninguém melhor do que o próprio Pedro para dizer essas palavras, que o quanto o Espírito Santo é participativo e é peça fundamental, não só na produção da palavra, na produção da profecia, como também nos auxiliando a entender, a interpretar o que a palavra quer dizer. Então, quando nós lemos um texto como esse, eu acho bacana e quero passar para que você possa comentar algo acerca disso. Pedro está nos mostrando que é possível, não só é possível, como é fundamental que o Espírito Santo participe desse processo conosco de produzir a palavra, no caso dos autores das Escrituras, e também em entender o que essa palavra quer dizer, não é verdade? Ah, com certeza. Eu achei interessante aqui um ponto no texto que você leu, é a Almeida Revista Atualizada. A minha é Nova Almeida Atualizada. Nova NA. Almeida Atualizada. Isso. Veja, pregador, como que uma versão bíblica diferente contribui para o seu entendimento do texto. A minha versão é a Almeida Revista Corrigida. E o que na sua, Tiago, falou sobre os homens de Deus, ou os homens santos, falaram movidos pelo Espírito Santo? Isso. Não é isso? Perfeito. Na Almeida Revista e Corrigida diz, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, de uma maneira muito simples, nós já poderíamos entender inspiração como aquilo que move. Então, veja que o Espírito Santo é ele quem anima, então é ele quem movimenta, é ele quem impulsiona. Você pode até compartilhar conosco o significado de inspiração. No caso, eu vou falar dele no latim, que é inspirare, mas no grego?
No grego, irmãos, a palavra aqui para inspiração, que também é a mesma palavra para movidos, né, no caso da tradução aí, é theopneustos. Theopneustos. Soprar. Que tem o significado de sopro, o sopro de Deus, o soprar de Deus. Então nós podemos entender essa palavra, se tratando dos escritores sagrados, que a motivação que eles encontraram, não somente para escrever, mas produzir as suas profecias, estava centrada na pessoa do Espírito Santo. Então, diferente hoje de um músico, diferente de um poeta, diferente de qualquer outro artista que tem a sua motivação numa situação política, em um dos seus sentimentos, e aí ele analisando a sua vida, se sente inclinado para escrever e produzir sua arte, os escritores sagrados, diferente disso, talvez poderiam até pensar que estavam sendo motivados por algum evento político da época, por alguma guerra com algum inimigo, por alguma situação de adoração a Deus, mas na verdade todos estavam sendo movidos, impulsionados, levados pelo Espírito Santo para produzir os textos. E aí a gente percebe como o Pedro, você falava, uma pessoa que conhecia tão bem o Espírito Santo, que também foi mudado, lapidado, transformado por ele, a ponto de nós percebermos mesmo essa transformação, né, de um Pedro antes do Pentecostes e um Pedro depois do Pentecostes. Ele orientou então os seus leitores, no versículo 19 que você leu, a permanecerem firmes na palavra dos profetas. Então, esses homens de fato não falaram deles mesmos, a sua mente foi iluminada, foi alcançada pelo Espírito Santo. Sabe uma coisa que eu acho interessante, Tiago? É que mesmo o Espírito Santo soprando, não quer dizer que o Espírito Santo falou totalmente por ele sem respeitar o estilo desses pregadores, desses escritores, desses profetas. Tinha muito ali do Isaías, tinha muito do Jeremias, tinha muito do Elias ali, não é isso? Na personalidade, perfeito, né? A participação do Espírito Santo na transformação é uma transformação de caráter, é uma transformação de natureza, né? A pessoa ela se torna uma nova criatura, no sentido de que ela já não é mais aquele velho homem, como diz o texto bíblico, agora ela é uma nova criatura e que tudo se passou, tudo se fez novo, mas ele não altera, ele não muda a personalidade da pessoa. É óbvio que se houverem traços da nossa personalidade, que são traços pecaminosos, eles serão alterados, eles serão santificados, mas o Espírito Santo ele não muda a personalidade da pessoa, aliás, ele se vale disso, ele aproveita-se da personalidade de cada um para usá-lo cada um da maneira que lhe for útil, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, né? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. O trabalho do Espírito Santo em nós, no que diz respeito a sermos usados, é nos usar para o que for útil para o corpo, que é a igreja. Então, às vezes é útil você falar de maneira mais enérgica, às vezes é útil que você fale de maneira mais branda. Então, o Espírito Santo ele vai se valer de pessoas que falam de maneira mais forte e de pessoas que falam de maneira mais mansa. Isso tudo está dentro da personalidade e tudo isso é usado pelo Espírito Santo. Esse é o ponto e eu devolvo a palavra para você, meu irmão, porque quando você falava aí, né, de ser movido, que o Espírito Santo é o que move, ou seja, sem o Espírito Santo nós ficamos inertes, né? Sem o Espírito Santo nós ficamos estagnados. Você pode até saber fazer algo, mas sem o Espírito Santo, você permanece naquela mesma condição, naquela mesma situação. Nós conhecemos alguns exemplos de pessoas que os anos passam, o tempo passa e a pessoa ela está ali naquela inércia. O ministério dela não avança. E quando eu digo avanço, sobre avanço, não é sobre números, né? Não é sobre fama, é sobre frutificar. Né? É sobre dar resultado no reino, é sobre produzir no reino. Tudo isso é possível pelo Espírito Santo, não é verdade? Exatamente. Olha só, e é interessante que mesmo os profetas, os escritores sagrados sendo inspirados pelo Espírito Santo, recebendo essa mensagem do Senhor, muitos deles tinham a consciência de que estavam sendo usados pelo Espírito Santo. Olha o texto de Isaías 48 e o verso 16. Isaías 48, verso 16. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo
em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Então, eles sabiam diferenciar o momento que estavam sendo usados pelo Espírito Santo e no momento em que, de repente, falavam de si mesmo, né? É interessante, o apóstolo Paulo, ele caminha muito dentro disso também, dentro dessa consciência do momento em que ele falava dele mesmo e do momento em que ele falava algo da parte do Espírito Santo. Como aos Coríntios, ele disse assim, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, em determinado momento, algo que eu ensinei a vocês foi dado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E o pregador, ele precisa dessa consciência do momento em que ele está falando dele mesmo e do momento em que ele está sendo tomado pelo Espírito Santo. Se ele está sentindo um arrepio, se o coração acelera, não importa. Eu acredito que cada um terá a sua maneira de entender o instante em que o Espírito Santo irá usá-lo. Certo? Perfeito. O Ezequiel, por exemplo, ele tinha o hábito de dizer que veio sobre mim a mão do Senhor. Então talvez ele sentia um peso, de repente ele sentia de fato um toque e ele entendia que de fato a partir daquele momento ele tinha uma profecia para liberar. E eu acho isso muito importante no meio da pregação, porque a gente vai separar, olha, agora é uma ideia minha, é um entendimento meu e agora é o Senhor que está falando. E a igreja, acredito que ela precisa estar consciente disso, porque quem está ouvindo lá na nave da igreja essa mensagem, ela entende que tudo que está vindo de lá de fato é de Deus. Então tem coisas que nós também, iguais aos escritores sagrados, seremos movidos pelo Espírito Santo para falar e fazer, e outras coisas que não, que ele vai permitir que façamos, desde que não fira a sua santidade, os princípios da palavra, porque também nos preservar das nossas características, o nosso jeito. Então ele também permite ser quem somos em cima da tribuna. Verdade. Na mesma carta, você citou o apóstolo Paulo, né? A mesma carta que ele fala, o que recebi do Senhor, também vos ensinei. Na mesma carta, acho que ali no capítulo, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, na introdução da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que ele está escrevendo a partir de informações que ele recebeu dos da casa de Cloe, né? Como quem está dizendo assim, olha, essa carta que eu estou escrevendo a vocês, não é porque Deus me revelou que no meio de vocês está tendo briga, não é porque eu fui informado. Muito bem. Então, ao mesmo tempo, as duas realidades, elas coexistem, né? Ao mesmo tempo que ele fala, e você disse muito bem, ele separa. Ó, isso aqui eu recebi do Senhor e é o que eu ensinei e é o que eu estou repetindo. E em outros momentos ele diz, ó, isso aqui eu estou falando por causa que eu ouvi falar, eu estou sabendo. E porque eu estou sabendo isso, eu quero que vocês entendam isso, isso e aquilo. É muito importante que o pregador tenha essa sensibilidade e essa separação. Olha que coisa, eu já ia passar para outro ponto. Já pensa aí para nós falarmos sobre a participação do Espírito Santo no Antigo Testamento, dentro daquela ideia que muitos pregadores influenciados pela Copa do Mundo dos Pregadores, eu não esqueci essa. Se você não sabe o que é a Copa do Mundo dos Pregadores, eu quero convocar você a assistir os programas anteriores, porque o Thiago nos trouxe aqui uma novidade. Existe no Brasil a Copa do Mundo dos Pregadores. Parece que quando o cara chega lá, ele chegou no auge do ministério. Então, se não passa por lá, não é ninguém. Então, influenciado por esse grande evento brasileiro, missionário, se você quer mais dicas, muitos pregadores e parte da igreja passou a acreditar que o Espírito Santo no Antigo Testamento ele aparecia e desaparecia, realizava algumas participações e voltava para a presença ao lado ali de Deus. Então a gente vai falar sobre isso ainda, mas eu quero comentar sobre o ponto que você trouxe, de Paulo ter tomado conhecimento de algumas situações da igreja e escreveu tratando isso. Então, olha, eu estou falando com base no que eu ouvi, não no que o Espírito me revelou. Você me fez lembrar, Thiago, quando em algumas ocasiões eu viajei para fora do estado, e eu acredito que de uma forma assim, muito inocente, no momento ali em que estava realizando as minhas refeições com alguns dos irmãos que me chamaram, eles por impulso começaram a falar de algumas situações da igreja.
E eu percebi que entravam em alguns pormenores da igreja pelo fato de não ter assunto. Então, a gente não se conhece muito. Então, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a igreja. E aí começa, às vezes, entrando em alguns pormenores da igreja. E aí eu sempre tomei o cuidado de tentar já rapidamente mudar de assunto, porque a minha maior preocupação sempre foi esses assuntos influenciarem a minha mensagem, interferirem naquilo que eu tenho para falar. E como a gente é espiritual, a gente sabe que Deus ele vai nos orientar exatamente nos problemas da igreja, nas dificuldades que os irmãos enfrentam. A mensagem vai ser orientada dentro disso, até para que as pessoas entendam o que Deus está falando. Então é muito perigoso quando a gente está numa mesa e passa a participar dos problemas daquela congregação, e eu estou compartilhando isso por estarmos neste momento sendo vistos por pregadores que, se já não passaram por isso, irão passar. Então procure ter o cuidado de mudar de assunto, para que na tribuna você não seja influenciado por aquilo que você ouviu. Paulo, ele fez isso porque ele era o pastor daquela igreja e ele tinha que tratar os problemas dessa igreja, e os irmãos também tinham muitas dúvidas acerca dos problemas que aconteciam. Então, sendo o pastor daquele lugar, ele tinha que tratar os problemas com base no que Deus revelava para ele e com base naquilo que ele ouvia, porque hoje é o trabalho pastoral. O pastor, ele participa dos problemas da sua comunidade, então ele vai naturalmente tratar muito desses problemas através da palavra de Deus no púlpito. Então, se ali tem irmãos que estão divididos, estão brigados, ele de repente vai trazer um sermão no domingo falando sobre união. Então, essa atividade ela é pastoral. Agora, ela é muito perigosa quando cai no campo do itinerante, do pregador visitante. Por quê? Se você pregar com base naquilo que você ficou sabendo, você perde o descrédito. Porque até quem te contou vai compartilhar isso aí com alguém. Olha lá, Exatamente. Eu participei tal problema e ele trouxe sobre o púlpito. Então a ideia sempre será nós nos aproximarmos daquilo que o Espírito Santo nos diz e não daquilo que nós ouvimos. Então eu sempre tive essa preocupação de fugir desses assuntos. Porque às vezes eu tinha até uma mensagem sobre aquilo, mas quando eu ficava sabendo do problema, eu mesmo já não tinha mais ânimo de tratar do assunto, para não ser visto como alguém que só falou porque ficou sabendo. Então o pregador ele tem que ter esse cuidado de sempre falar o que o Espírito Santo disse para ele sobre a tribuna. Tiago, sobre a questão aí que eu levantei do Espírito Santo, as pessoas... Você já chegou a ouvir mensagens ou pessoas comentarem sobre isso? Que o Espírito Santo descia, agia e ia embora só porque ele agia sobre algumas pessoas? Demais, demais. Inclusive, eu até estava selecionando aqui alguns textos que são os textos usados para esse tipo de afirmação, não é? E voltando até um pouquinho naquilo que você estava comentando, sobre a maneira como o Espírito Santo utiliza as pessoas, que é uma maneira diversa, né? Às vezes ele vai usar uma pessoa de uma forma, ele vai inspirar a pessoa e a pessoa vai agir de uma maneira e outra pessoa vai agir de outra. E quando você lê o livro dos Juízes, você percebe isso de maneira muito mais explícitas. Então eu estava selecionando aqui 2 textos, um que é Juízes capítulo 6, versículo 34, falando sobre Gideão, dizendo que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e aí o que aconteceu? Naquele momento, naquele evento, quando o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, Gideão ele tocou a trombeta e ele atraiu os moradores daquela região para irem com ele à guerra. Então, qual foi o efeito do Espírito Santo se apoderar de Gideão naquele momento? Foi conseguir convencer pessoas, atrair pessoas para uma ideia. Já no capítulo 14 do mesmo livro de Juízes, ali no versículo 6, capítulo 14, versículo 6, fala de um outro juiz que foi o Sansão. E aí a expressão é a mesma, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, se apossou de Sansão. E o que aconteceu? Sansão, ele atraiu pessoas? Não. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e Sansão foi tomado de uma força sobrenatural, ao ponto dele ter pego um leão e rasgado o leão de alto a baixo como se fosse um cabrito, é como diz o texto. Então, o livro de Juízes é um livro onde mais aparece essa expressão, veio o Espírito do Senhor e se apoderou dele, veio o Espírito do Senhor e se apossou dele, e aí notando que a cada um
o efeito, o resultado desse apoderamento pelo Espírito Santo era diferente do outro. Então, de que maneira nós podemos entender esse se apoderar? Uma vez eu fiz uma breve pesquisa, eu entendi o apoderar-se como vestir-se. Então, o Espírito Santo, ele se apoderava sempre na intenção de habilitar o juiz, o rei, o profeta para realizar uma grande obra. Eu sou um defensor nato de que Davi só teve condições de matar o leão e o urso depois que foi cheio do Espírito Santo. E a gente vê que até o Saul, o mais improvável dos reis, profetizou porque foi cheio do Espírito Santo. Então, esse ser cheio, ser tomado, é o mesmo que ser vestido. Então você vai, você fala, você decide, porque agora você foi, então, tomado pelo Espírito Santo. E aí nós vimos essa participação do Espírito Santo no Antigo Testamento, não como quem não está presente na terra, desce, faz uma grande obra através de alguém e volta para o seu lugar ao lado de Deus. Nós até ouvimos uma grande mensagem em algumas décadas atrás, em que o pregador comparou as participações do Espírito Santo com os voos da pomba que Noé soltou após o dilúvio. Ali ele alegorizou o texto, então já que o Espírito Santo simbolizou a pomba no novo, por que não no antigo? Então, no primeiro voo, a pomba voltou porque não tinha onde pousar. No segundo voo, trouxe o galho de oliveira. No terceiro, não veio mais. Então, ele colocou as participações do Espírito Santo na história como que a última vez em que ele veio, ficou, que foi o caso do Pentecostes. Só que a gente entende que o Espírito Santo ele é Deus, então sendo Deus ele é onipresente. Então ele nunca deixou de estar presente no Antigo Testamento e nunca também deixou de agir. O que nós temos nessas ocasiões que você comentou, de Juízes, onde mais aparecem os termos se apoderar, e veio o Espírito do Senhor sobre Gideão, Débora, Jefté, Otiniel, enfim, são participações explícitas do Espírito Santo. Mas se nós observarmos a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, nos mostra ações, eu poderia dizer implícitas, ou não tão explícitas do Espírito Santo. Eu acho que algo até muito grave, porque o leitor atento das Sagradas Escrituras, ele vai perceber a ação do Espírito Santo ali. Para mim encerrar essa parte, eu poderia comentar sobre como Raabe ficou sabendo do que aconteceu com Israel ainda no Egito e durante a sua caminhada no deserto, se não a partir de uma ação do Espírito Santo. Como que o seu coração foi impactado? Então a gente percebe que a maneira em que Jesus disse que o Espírito Santo agiria quando estivesse conosco, e aí esse estar, eu não entendo de uma maneira física, se assim podemos dizer, como estamos desmistificando no Antigo Testamento, ele vem, fica e vai, mas esse ficar é uma ação permanente, é uma ação mais explícita que Jesus quer dizer. Ele diz que a partir desse momento, ele convenceria o pecador, o homem, do seu pecado, da justiça e do juízo. Mas ele já fazia isso há muito tempo no Antigo Testamento, porque muitos ouviram falar do que Deus fez na vida de Israel, no Egito e no deserto, e não tiveram a mesma experiência de conversão que a Raabe. Então, no momento em que ela ouviu isto e viu o povo do outro lado do rio Jordão, certamente ali começou uma obra de conversão do Espírito Santo nela. Então, Josué, ao descrever esse acontecimento, sequer menciona o Espírito Santo, mas como nós entendemos a maneira dele agir, nós vimos ali o Espírito Santo agindo sobre uma meretriz, que muito provavelmente não era do tipo em que conhecemos, aquela que se relaciona com homens por dinheiro, mas muito provavelmente uma prostituta cultual. Então ela era dedicada ao culto de muitos deuses e de repente iniciou-se ali uma obra do Espírito Santo a ponto dela falar: eu sei que o vosso Deus entregou essa cidade nas mãos de vocês, vocês vão invadir. Deus será com vocês da forma que foi contra Faraó e contra os reis no deserto. No entanto, eu quero a salvação da minha família. Então ela entendeu que estar do lado de Israel seria a única chance que ela teria de viver.
porque aquela cidade estava nas mãos de Deus. Então só o Espírito Santo pode dar à pessoa essa certeza, no meio de uma catástrofe, de ser salva. Então nós vimos uma ação do Espírito Santo ali. Então eu diria que é até uma blasfêmia dizer que ele não estava presente no Antigo Testamento. Ele está em todo Antigo, assim como o Novo. Nós falaremos aí logo mais sobre a ação dele no ministério de Jesus e depois em Atos dos Apóstolos. Perfeito. Isso é muito interessante. Acho que até podemos já dar uma breve avançada aqui, porque quando nós falamos da participação do Espírito Santo, nós já estamos aqui construindo essa ideia de que no Antigo Testamento o Espírito Santo já agia. Aliás, desde Gênesis 1 a gente vê a ação do Espírito Santo, né? Como você disse, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo ele está agindo, ele está se movendo, ele está trabalhando de formas diversas, porque assim é o Espírito Santo, ele age de formas diversas, né? Então, agora quando nós passamos do Antigo Testamento para o Novo, nós temos ali nos Evangelhos a figura de Jesus Cristo. E eu acho muito interessante nós pararmos também para refletir sobre essa participação do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Né? É muito conhecido ali a passagem do batismo de Cristo, quando ele ali saindo das águas, tem aquela experiência do Espírito Santo pousando sobre ele em forma corpórea, como que de pomba, e ali a voz que foi ouvida, né? Esse é o meu filho amado, em quem me aprazo, a ele ouvi. Então nós temos a pessoa de Jesus Cristo de maneira muito simbólica, sendo ali revestida, sendo ali também, como você disse, né, apoderada pelo Espírito Santo. Porque por mais que Jesus ele fosse Deus plenamente, desde o seu nascimento, a sua concepção virginal, Jesus Cristo sempre foi Deus. Ele não se tornou Deus em um dado momento. Ele sempre foi Deus. Mas mesmo ele sendo Deus, nós vemos ali na experiência do batismo, o Espírito Santo se apoderando dele. E é a partir de então que o ministério de Cristo começa. Ou seja, assim como você relatou da sua experiência lá em maio de 2003, é isso? Maio de 2003. Assim como eu também tive a minha experiência, não me recordo agora de cabeça a data, mas também tenho convicção disso. Eu fui criado na igreja também desde muito cedo, mas há uma ruptura a partir do momento que eu tenho uma experiência com o Espírito Santo de verdade. Assim foi com o próprio Cristo. Então, o que nós poderíamos começar a elaborar um pouco aqui, Lucas, sobre essa questão de Cristo ter sido revestido pelo Espírito Santo? O ministério de Cristo também foi movido pelo Espírito Santo, é isso mesmo? É isso mesmo, olha só. Antes de nós falarmos do Espírito Santo, me permita apresentar a vocês este livro aqui. Dizem que o autor é bom. Mentoria para pregadores. Leia, interprete e aplique melhor os seus sermões. Este livro eu lancei no ano de 2023, após alguns trabalhos de mentoria. Eu sou professor de hermenêutica, de homilética, e na sala de aula nós temos orientado muitas pessoas a preparar os seus primeiros sermões. Eu já tive alunos que sequer um dia tinham recebido a oportunidade para pregar. E a partir dos métodos que a gente trabalha na sala de aula, essas pessoas então, na sua primeira oportunidade, conseguiram desenvolver uma mensagem com introdução, desenvolvimento, conclusão, e saíram de lá felizes com essa experiência, deslumbrando aí bons horizontes no Ministério da Pregação. Então eu trouxe essa experiência para o livro, é uma leitura breve. Eu gosto de escrever dessa maneira, primeiro porque em um conceito geral brasileiro não gosta de ler, então eu procurei atingir a necessidade da leitura de uma maneira breve para não se tornar cansativa e ao mesmo tempo tornar este material um manual. Então se você deseja preparar os seus primeiros sermões, começar a pregar, este é o livro que você precisa adquirir. Mentoria para pregadores. R$30, também no link aí, haverá na descrição do vídeo o link para você adquirir o seu. É enviado para todo o Brasil, então entre em contato, pede já o seu, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e influenciar a sua maneira de ler a Bíblia com a proposta da interpretação. Então aqui eu ensino métodos de leitura, como você desenvolver os seus primeiros sermões, você aprende os vários tipos de sermões
que existem, tá? O sermão temático, textual, expositivo, biográfico. Eu falo um pouco de cada um deles. Bom, vamos lá, Tiago, você comentou aí sobre a participação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Nós já entendemos que no Antigo ele teve uma larga participação, inspirando, motivando, usando, capacitando, em momento algum ausente, sendo Deus presente a todo tempo. No entanto, sobre o ministério de Jesus, ele nos chama a atenção desde o início, porque quando o Gabriel visitou a Maria, ela teve uma questão muito pertinente revelada ao anjo. Como Maria ainda era uma garota, alguns acreditam que deveria ter no entorno de uns 14 anos. Para nossa cultura, uma adolescente, mas no Médio Oriente, uma mulher já e na idade para casamento, ela perguntou ao anjo: como vai acontecer tudo isso? Eu engravidar, ser mãe do rei de Israel, visto que eu não conheço varão. Então ela entregou ali um grande problema. Ela achou interessante a ideia, a proposta é boa, mas assim, eu não sou casada. E aí no capítulo 1 de Lucas, e no versículo 35, Gabriel respondeu assim para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí, Gabriel segue dizendo assim, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Eu quero chamar a atenção para alguns pontos aqui. Nós não podemos nos esquecer que Deus estava sem falar com o homem quase 400 anos. Um silêncio profético, literário, ninguém tinha sonho, nada do que foi produzido neste período conhecido como interbíblico foi inspirado pelo Espírito Santo. Não podemos dizer com isso que Deus não agiu neste período. Basta lermos o livro dos Macabeus, que particularmente gosto muito, pelo menos o primeiro. O segundo é mais fantasioso, entra muito em contradição, mas o primeiro eu gosto demais. Já estudei bastante, então não tem como dizer que Deus não agiu, principalmente sobre a família do Matatias. Contudo, se nos colocarmos no lugar da Maria, como assim de repente você está na sua casa e aparece um anjo? Ninguém que você conhece viu um anjo. Seus pais ouviram dizer e te contaram. De repente aparece Gabriel na sua casa. Então a pergunta dela não é a pergunta de alguém que não acredita. É de alguém que está, de fato, interessado em saber qual será o processo. E Gabriel dá uma resposta nos mostrando a participação do Espírito Santo já desde o início da concepção. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Então nós comentamos aqui sobre a maneira em que o Espírito habilitava as pessoas no Antigo Testamento para fazer algo. Agora no Novo ele permanece na mesma proposta. Ele habilitou Maria para gerar, porque não tinha um homem envolvido nessa história. Então nós podemos dizer até que o Espírito Santo preparou um corpo para Jesus no ventre de Maria, porque ele fez ela gerar. E Gabriel garantiu: você será cheia do Espírito Santo. E aí, para que Maria aceitasse e entendesse, Gabriel já revelou algo também, porque Maria não sabia que Isabel estava grávida. Aí é como se o Gabriel dissesse assim: olha, só para você saber que o Espírito Santo já age um tempo aqui na região, tua prima já está no 6º mês de gestação. Então, outro milagre acontecendo lá. E aí, quando essas se encontram, nos próximos versículos, com a saudação de Maria, a criancinha salta no ventre de Isabel, e o texto diz que Isabel é cheia do Espírito Santo. Então, falando sobre o ministério de Jesus, Tiago, me admira muito como Lucas, o evangelista, trata essa questão no Evangelho e também em Atos dos Apóstolos. Ele se mostra um admirador do Espírito Santo, e é a partir das lentes dele que nós temos essa informação, que o Espírito Santo participou desde o início, desde o princípio. Então é muito importante ao pregador ter a participação do Espírito Santo desde o início do seu ministério. A gente não pode se importar com ele no decorrer do ministério, porque aí já começou mal.
Então é por isso que eu considero que o meu ministério começou há 21 anos atrás, embora eu já pregava desde os 9, mas eu entendo que aos 15 anos... outro detalhe, foi na semana que eu fiz 15 anos, tá? Dia 1º de maio eu fui batizado com o Espírito Santo e dia 6 eu fiz 15 anos. Então por isso que é muito significativo para mim. Por isso que eu considero que meu ministério começou a partir dali, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o grande pontapé do ministério de Jesus. Quando ele foi batizado lá no Jordão, no trecho que você comentou sobre o céu se abrir e Deus falar, este aí é meu filho em quem me comprazo. Interessante, né? Esse texto que você está repetindo aí, citando, que é sobre o batismo, está em Lucas capítulo 3, para os irmãos que estão aí já acompanhando o texto de Lucas, né? Você citou muito bem o seu xará, né? Nosso irmão Lucas, que também é o autor de Atos, segundo todos nós. Todos não, né? Todos é muita gente, mas a maioria dos estudiosos concordam, eu faço parte disso. E Lucas, Atos, a gente percebe que há uma continuidade na obra, né? Como se fosse uma obra só dividida ali em 2 volumes. Então, como você bem disse, pessoas até, eu sempre ouvi isso desde muito cedo, que na verdade o título Atos dos Apóstolos poderia perfeitamente ser trocado por Atos do Espírito Santo. Só um ponto para contribuir, um dos que comenta essa questão é o Justo Gonzalez. Justo Gonzalez. Inclusive o livro dele leva esse tema, né? Atos do Espírito Santo. Muito bom teólogo cubano, acho, né? Eu acho que ele é sul-americano. Sul-americano, é muito bom. Eu não muito lembro bom o teólogo. país. Enfim, essa expressão Atos do Espírito Santo, que pode ser empregada ali no livro de Atos, né? E aí você ressaltou muito bem. Já no Evangelho, Lucas já dá essa ênfase na pessoa do Espírito Santo. Eu estava aqui através do aplicativo selecionando os textos onde aparece, né, expressão, textos que falam sobre o Espírito Santo, tem essa referência, e no Evangelho de Lucas ele é bem presente. Então eu precisei rolar aqui a tela algumas vezes para chegar no capítulo 4, e no capítulo 4 fala da participação de Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele é tentado e resiste à tentação, e logo em sequência, no capítulo 4, versículo 14, diz assim o texto: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Então, no capítulo 4, versículo 14, nós vemos que após a experiência ali da tentação do deserto, o Espírito Santo, também agora, através do poder do Espírito Santo, Jesus vai para uma determinada região, que é a região da Galileia, para onde ele volta, e lá ele começa a ensinar. Então agora nós vemos a participação do Espírito Santo na pessoa de Jesus, também na tarefa do ensino. E aí nós falamos sempre aqui a pregadores, né? É o nosso público fiel e o nosso público-alvo. E no meio também nós temos muitos ensinadores, muitos professores de escola bíblica dominical e professores de teologia também, pessoas que são voltadas à área do ensino. E às vezes as pessoas parecem, no meio pentecostal, separar uma coisa da outra, né, Lucas? Parece que o pregador que tem o Espírito Santo, ele é uma coisa, e o professor, aquele que ensina, ele é simplesmente uma mente maravilhosa, que as pessoas olham e elogiam e dizem, né, rapaz, quanta inteligência. E não, também é uma tarefa provocada pelo Espírito Santo, movida, inspirada pelo Espírito Santo. O ensino da palavra de Deus também é provocado, também é produzido em nós pelo Espírito Santo de Deus, e a gente vê isso na pessoa de Jesus aqui nesse texto, não é? Olha, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Eu estava aqui olhando a minha Bíblia e eu acabei encontrando umas anotações que fiz, porque eu sou desses de ficar riscando a Bíblia mesmo. E eu encontrei aqui agora, pregador, pega aí sua caneta e seu papel, porque você vai ter nesse instante o esboço de uma mensagem somente sobre o Espírito Santo. Eu tenho aqui, Tiago, pelo menos 10 participações do Espírito Santo no Evangelho de Lucas até o batismo de Jesus. Embora Lucas intencionasse falar aos gregos sobre a pessoa de Jesus, ele falou muito do Espírito Santo. Porque quando a gente entende essa questão do Espírito Santo participando na vida dos apóstolos, parece que o volume 1 do texto de Lucas fala sobre Jesus e o volume 2, no caso lá dos apóstolos,
fala sobre o Espírito Santo. Mas Lucas, ele confunde, e aí o confundir aqui não no sentido pejorativo da palavra, mas é uma questão intencional do autor de confundir as duas pessoas. No caso de Jesus, do Cristo e do Espírito Santo. Não que ele não as distinguisse, o que eu quero dizer é que um participa do ministério do outro, das ações do outro. Então ele escreve para falar do Cristo, mas às vezes que ele apresenta o Espírito Santo aqui é algo assustador. Poderíamos dizer também que ele tinha a intenção de mostrar a ação do Espírito Santo. E aí, no caso, obviamente, sobre o ministério de Jesus. Antes de você ler, posso fazer um adendo? Fica à vontade. Que é uma pergunta mesmo. Tá. Talvez aí vai conectar bem a sua leitura e a sua resposta. Porque enquanto você falava, isso me veio à mente. Se a intenção, e parece mesmo que a intenção de Lucas, era apresentar a pessoa de Jesus, a humanidade de Cristo, né? O Cristo homem, o homem perfeito, mas homem. Parece interessante, né, que ele responda a esse questionamento. Como que alguém, sendo homem, verdadeiramente, pode fazer as coisas que esse cara fez? Uau! Como que alguém, sendo homem, pode curar? Como que alguém, sendo homem, pode levantar mortos? Como que alguém, sendo homem, faz essas coisas, Lucas? Então, a grande questão de Lucas aqui é mostrar como o Espírito Santo age na vida de um homem. É isso. Como o Espírito Santo age na vida de um homem. Vamos então para a primeira ação de Lucas, capítulo 1, versículo 34, é o texto que eu havia citado. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aqui eu tenho algo a comentar que, pelo menos diante do que resgato na minha memória, posso talvez estar equivocado, mas é a primeira vez que o Espírito Santo usa alguém fora do círculo do Antigo Testamento, que era ali privado de sacerdotes, profetas, juízes, reis. É uma pessoa comum. Maria não é sacerdotisa, Maria não é rainha, Maria não é profeta. O Espírito Santo desceu sobre uma pessoa comum. E aí, quando a gente olha para Atos 2, o Espírito Santo novamente está descendo sobre pessoas comuns. Então, realmente, Lucas quer mostrar como o Espírito Santo age na vida de pessoas comuns. E não somente pessoas que foram consagradas para um determinado serviço. Então, você não precisa querer ser um sacerdote, você não precisa querer ser um profeta, você não precisa querer ser um juiz. Basta você ser uma pessoa comum, que aceite o seu chamado, o Espírito Santo irá te usar. A segunda ocasião que o Espírito Santo aparece está no versículo 41, mais um texto que já citei. E aconteceu o quê? Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Mais uma pessoa comum sendo cheia do Espírito Santo. No caso, ambas foram habilitadas para algo, né? Maria para gerar sem a presença de um homem, e Isabel na sua velhice. A terceira ocasião que o Espírito Santo aparece está no capítulo 2, no versículo 3, e no capítulo 2, versículo 25, e diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aí, a quarta participação é essa: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Quer dizer que já nos bastidores da história, o Espírito Santo estava agindo, e muitos de nós, quando falamos do período intertestamentário, do silêncio de Deus, não nos atentamos a isso. Parece que o silêncio foi quebrado no momento em que Gabriel falou com Zacarias dentro do templo: olha, sua mulher vai gerar, tua oração foi ouvida. Mas nós não sabemos em que momento do ministério de Simeão o Espírito Santo revelou para ele que ele não morreria sem antes ver o Cristo. A gente não sabe. Por quê? Do instante em que Simeão vai ver o Cristo para o momento em que Gabriel falou com o Zacarias, nós temos aí talvez 1 ano e meio, entendendo que o João é 6 meses mais velho que Jesus.
Então, 6 meses depois do nascimento de João, Jesus ainda foi ser apresentado no templo. E aqui o Lucas está dizendo que o Espírito Santo já tinha falado com Simeão. Em que momento, talvez? Obviamente, muito antes de Gabriel ter ido falar com o Zacarias. Então, assim, para mim, o silêncio já tinha sido quebrado, talvez até quando ele falou com o Simeão. Lhe deu uma revelação. Olha, você não morre antes de ver o Cristo. Então ele descansou nessa promessa, ele descansou. E aqui o Lucas nos mostra o Espírito Santo realizando essas participações. Ele enche uma pessoa comum, ele vai lá e fala com um velho, alguém que já estava aposentado. Então, veja que está em perfeito acordo com o que os profetas haviam dito no Antigo Testamento. E aí parece que a gente deu um salto assim comum, vamos sair do Antigo, vamos para o Novo. Mas as coisas permanecem interligadas, porque Joel havia dito no capítulo 2 que os velhos teriam sonhos. Sonhos, isso. E o Pedro ressalta isso em Atos 2. Então o Simeão mostra o Simeão recebendo uma revelação por parte do Espírito Santo. A quinta participação está no capítulo 2 ainda, só que agora no versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Então, o Espírito Santo levou Simeão para o templo. É como se naquele dia ele não intentasse ir, mas o Espírito Santo disse: campeão, vai lá no templo. Tem coisa boa para você. Então, olha a liberdade de ação do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo, apoderado por ele, inspirado por ele, é você ser movido. Então você está em casa e ele diz: é dia de ir para o templo hoje, é dia de você ir para a igreja, é dia de você orar, é dia de você buscar a face do Senhor. A sexta participação, capítulo 3, versículo 2: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Embora a palavra Espírito aqui não apareça de maneira explícita, a gente entende de acordo com o Antigo Testamento. E veio sobre mim a palavra do Senhor, ou a mão do Senhor. Então, João foi alcançado pelo Espírito para pregar no deserto. A sétima participação, versículo 22 do capítulo 3 de Lucas. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Você daqui a pouco pode comentar um pouquinho mais para a gente sobre isso. A oitava participação, capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O versículo agora 14 do capítulo 4 nos mostra a décima participação, porque no capítulo 4, verso 1, nos mostra 2 vezes o Espírito Santo sendo citado. E Jesus cheio do Espírito Santo. Aí depois, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aí a 10ª participação no versículo 14 do capítulo 4. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Então, assim, o Espírito levou, o Espírito trouxe. Então, se o Espírito leva, ele se encarrega de trazer. Fica tranquilo, não vai ter problema nenhum. Se o Espírito levou, ele vai trazer. Glória a Deus. É isso aí. Já deu o esboço de uma mensagem, viu? Quando for pregar domingo, essa mensagem, dá os créditos devido e fale, segundo o teólogo Lucas Gomes. A partir do MPcast. Isso, exatamente. Aí, deu crédito, gente. E aí, interessante, você encerrou aí no versículo 14 do capítulo 4, e aí eu queria também chamar a atenção para o versículo 18 do mesmo capítulo, que é quando Jesus, né, foi para a sua cidade de criação, né, a cidade de Nazaré, e ali ele vai para a sinagoga e ele recebe ali a oportunidade para ser o pregador da noite. Estou usando aqui uma figura de linguagem. E ele lê o texto que estava ali, né, no livro do profeta Isaías, e o versículo 18, esse texto citado por Jesus, que ele aplica acerca dele mesmo, ele diz: pois o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20, tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Aqui nós podemos ver uma menção clara de Jesus.
falando que dali em diante, tudo aquilo que ele faria ainda, assim como tudo aquilo que a gente já leu, que ele já havia acontecido acerca dele, tudo o que ele faria porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor o ungiu, o Espírito do Senhor o capacitou, o habilitou para dar vista aos cegos, para proclamar liberdade aos cativos e tudo mais o que Jesus acabou realizando depois. Então nós podemos, biblicamente, irmãos, compreender isso, que tudo o que Cristo fez, ele fez pelo Espírito. Tudo o que Cristo realizou, ele realizou porque o Espírito Santo o capacitou, o habilitou, o fez realizar, o inspirou, o moveu, que é a palavra que a gente trabalhou desde o começo lá em 2 Pedro capítulo 1, né? Então, se na pessoa de Cristo isso foi uma verdade, quanto mais na nossa. Quanto mais nós não devemos estar preparados para isso, e eu peço licença aqui a dizer isso, porque nós estamos, de novo, com um público que é um público acadêmico, que é um público dado ao estudo. Acho que quem para assistir a gente já há 18 episódios, Lucas, pelo menos 1 hora de bate-papo toda semana, falando de Bíblia e abrindo texto. A pessoa que faz isso, ela é dada ao estudo, ela gosta de estudar. Sim. E nós precisamos entender, e eu peço licença novamente para isso, o estudo que nós produzimos, aquilo que nós entendemos enquanto estamos estudando, tudo isso é pelo Espírito. Então é muito importante que nós busquemos ter experiências, termos uma experiência marcante inicial e continuemos tendo essa experiência, essa vida com o Espírito Santo, pois sem isso, tudo que a gente lê, tudo que a gente estudar, tudo que a gente produzir vai ser inerte. Agora, quando nós fazemos isso pelo Espírito, ó nós aqui, né? Já há 18 semanas sendo movidos pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. É verdade. Olha só, você comentou esse texto, enquanto você falava, eu pensava sobre uma questão muito pertinente em nossos dias e é presente no meio pentecostal e principalmente entre os pregadores, de profetizar o derramamento do Espírito sobre as pessoas, profetizar que elas serão cheias do Espírito Santo. No entanto, não explicam a razão de ser cheio com o Espírito Santo. E aí nós temos uma ala da igreja sendo cheia do Espírito Santo e acreditando que foram cheias do Espírito Santo simplesmente para pular e falar em outras línguas naquele momento do congresso. É muito comum nós encontrarmos pessoas que disseram ter sido cheias do Espírito Santo e aí, durante a semana, elas voltam para o lado comum das suas vidas. E nós percebemos aqui, a partir do texto que você citou, de Lucas capítulo 4, em que Jesus diz: o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para... Então, aqui ele deixa muito claro o pensamento que nós levantamos acerca das ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, de que ele sempre habilitava, enchia, se apoderava com uma finalidade. Então Deus nunca irá encher os seus para nós permanecermos dentro de 4 paredes. Então Jesus deixou muito claro que a participação do Espírito Santo na vida dele era com uma finalidade. Então, às vezes, o pregador ele diz que o Espírito Santo irá encher e as pessoas ali extravasam, reagem, manifestam sua alegria no Espírito Santo e acreditam que de fato foram cheias. Entretanto, se elas não saírem desse ambiente e não se comportarem de uma forma diferente e não trabalharem em prol do reino, elas não foram cheias. Elas passaram por um momento de uma breve emoção. Falaram em línguas, pularam, choraram, mas ali não houve o típico derramamento do Espírito Santo. Porque se nós formos olhar, fazendo um link com o texto de Lucas em Atos dos Apóstolos, muito provavelmente aquelas pessoas que receberam poder em Atos 2, se converteram a Cristo, foram batizadas, os 3.000, eram os leitores de Pedro na sua primeira carta. Porque se a gente observar, Pedro destina a primeira carta a um grupo de pessoas que também são nomeados em Atos capítulo 2. Partos, elamitas, essas pessoas também são citadas nos 2 textos. Então aqui tudo indica em que momento essas pessoas viram Pedro. Elas conheciam Pedro de onde? Muito provavelmente de Atos 2. Então elas foram ali cheias do Espírito Santo, se converteram a Cristo e voltaram para a sua terra natal, porque estavam de visita em Jerusalém em razão do Pentecostes, voltaram com uma mensagem de poder,
Então, muito provavelmente, muitas igrejas foram abertas a partir do Pentecostes que sequer os apóstolos visitaram ou então as abriram. Então, essas pessoas saíram dali também habilitadas para fazer algo diferente. Então, nós vimos aqui Jesus sendo cheio de poder para realizar uma grande obra. E aí eu quero finalizar com um texto de Lucas, capítulo 5, versículo 17, que nos diz assim, ó: e aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as partes da Galileia, e da Judéia e de Jerusalém. Aí olha a atenção que Lucas nos chama para dizer o seguinte: e a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Então, a virtude do Senhor não estava sobre Jesus para mostrá-lo como um homem espiritual. Porque muitas das vezes o que acontece é isso. Nós vimos pessoas sendo cheias de poder para venderem uma imagem de espiritualidade que muitas vezes não existe. Agora, a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Então havia um propósito. E em outro lugar, que agora eu não vou me lembrar, nos mostra, isso se não for outra versão, eu até pediria para você ler esse mesmo texto, Tiago, na Nova Almeida Atualizada, 5:17 de Lucas, para ver se é nessa tradução que dá o entender que a virtude para curar estava sobre as suas vestes, porque este estar sobre ele passa exatamente a informação que a mulher do fluxo de sangue entendeu. Se a virtude está sobre ele, basta eu tocar nele. Então não precisa ele falar comigo, até porque ela tinha suas questões de parar aquela caminhada de Jesus. Ela era uma mulher impura, então se a percebessem, certamente não deixariam ela sequer se aproximar. Então ela foi mesmo escondida. Então eu creio tanto que a virtude está sobre ele, que eu vou só tocar nele, voltar para minha casa e serei curada. E aí é o texto que eu me refiro em outros capítulos aqui, que mostra que outros enfermos também resolveram começar a tocar nele. Então, já que a virtude está sobre o homem, eu vou tocar nele e vou ser curado. Perfeito. Na tradução aqui da Nova Almeida Atualizada, diz que, versículo 17 do capítulo 5. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Essa é a definição aqui do capítulo 5 na Nova Almeida Atualizada. Então não é talvez essa referência que você tinha em mente, mas isso fica muito nítido nas escrituras, fica muito nítido nos evangelhos, o quanto que a virtude, e aí eu chamo a atenção, né, para essa palavra virtude, que é a mesma palavra que é usada lá em Atos 1:8. A mesma palavra que aparece quando fala, né, do Jesus, antes de se ascender aos céus, disse aos seus discípulos que ficar em Jerusalém, porque não muito depois desses dias vocês receberão a virtude, que também é traduzida como poder, né? E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Essa palavra para virtude ou para poder é a palavra do grego dunamis, né? Que é aquela palavra que dá origem a palavras como dinamite, como dinamismo. Então é aquele poder em ação, aquele poder real, né? Não aquele poder permissivo apenas, mas aquele poder realmente do inglês power, né? Aquele inglês, aquele poder que é o poder que age, que produz, que faz coisas. É a mesma palavra que aparece aqui no 5:17 de Lucas. A virtude estava sobre ele para curar. Ele estava com esse poder de realizar curas. Eu achei o texto. Qual que é? Marcos Boa. capítulo 3, versículo 9 e o 10. Diz assim, ó: e ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Então era um combinado entre Jesus e os discípulos, né? Ó, sempre deixa um barquinho perto que a galera vai chegar. Versículo 10. Por que ele falou isso? Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Se foi depois
ou antes do que o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, eu não sei. Mas essas pessoas perceberam que sobre ele havia uma virtude para curar. Então, se tem uma virtude sobre ele, eu vou tocar nele, eu vou me jogar para cima dele. Então, o que atraía essas pessoas era a virtude do Espírito Santo. Então, veja que se o ministério de Jesus se tornou tão popular, primeiro por causa dos seus milagres, porque eram eles quem atraíam as pessoas, né? Depois, por causa da sua maneira eloquente, impactante e poderosa de falar, com uma autoridade que ele evocava sobre si mesmo, e não como os mestres evocavam a autoridade da lei, ele evocava uma autoridade sobre ele mesmo. Se as pessoas vinham por causa da cura, então o Espírito Santo foi o grande responsável pela fama do ministério de Jesus, em propagar o ministério de Jesus. Então, pegando esse gancho da fama, nós vimos muitos pregadores que se importam com essa questão da fama, né? E eu sou um tanto criticado, até dentro do meu próprio ministério, e por que não dizer até dentro do meu setor, por causa dessa minha atividade na internet, e frisam muito na questão do like, da inscrição. Bom, se as pessoas soubessem que pelo menos até o momento eu não ganhei 1 centavo no YouTube, elas não achariam que eu estou aqui atrás de ganhar alguma coisa. E ainda gastou alguma coisa, E, né? na verdade, quem tem gastado muito sou eu, não é? Então, eu acho que o preço da fama já está muito alto. Não é isso que busco. Mas aqui estou porque eu entendo que o Espírito Santo ele tem uma grande participação nisso. O Espírito Santo ele me ungiu para propagar a palavra. Então eu entendo que isso deve ser feito no púlpito e fora dele, em todos os ambientes. Então, se hoje o método mais avançado de propagação do evangelho fosse estar com o megafone na mão e gritando em praça pública, lá eu estaria. Então, estamos aqui numa orientação do Espírito Santo e a partir daqui é ele quem se encarrega de fazer o que ele também fez no ministério de Jesus. Propagar, divulgar, trazer, fazer aquilo que não podemos fazer. Então, o grande marketing do ministério de Jesus foi o Espírito Santo. Então, não é o fato de estarmos nas redes sociais, de realizarmos um trabalho ativo, que vamos atingir a fama. Ou seja, estamos fazendo a nossa parte. Agora, o Espírito Santo fará a dele. Então, só Deus sabe aonde nós vamos chegar. Então, o pregador, ele também não é impedido de fazer algo por ele. Certo? Postar a agenda dele, falar por onde passou, ele está fazendo por ele. Eu acho que tudo isso é aceitável, desde que a intenção seja ainda cooperar com o crescimento do reino. Porque, embora muitas pessoas vejam isso com os maus olhos, de um outro lado, eu já recebi testemunhos de muitas pessoas dizendo assim, poxa, Lucas, quanto tempo eu te acompanho e você chegou em tal lugar, você não desistiu. Nossa, é uma satisfação para mim ainda abrir o Instagram, abrir o Facebook e ver lá a sua agenda e saber que Deus está te levando, Deus está te honrando. E você percebe que são pessoas que desejam participar do mesmo e oram ao Senhor para serem usados da mesma forma. E onde estou, cheguei porque fui motivado, inspirado por pessoas, vendo Deus usando pessoas. Poxa, eu quero também viver isso, eu quero chegar onde essa pessoa chegou. Então, o Espírito Santo trouxe a vida dessa pessoa até a mim e faz com que as nossas vidas alcancem outros também. Então, o Espírito Santo, ele é o responsável pelo marketing. E aí eu encerro falando sobre o que lemos aqui das participações dele. Ele levou Jesus ao deserto e ele trouxe Jesus. Então, o Espírito Santo leva, o Espírito Santo traz. O Espírito Santo divulga e o Espírito Santo também esconde. Perfeito. Ele escondeu Elias. Ninguém achou Elias, 3 anos e meio. Então, nós temos que estar, de fato, debaixo da dependência do Espírito Santo. Perfeito, meu irmão, perfeito. Talvez acho que a última contribuição que eu poderia dar e fazendo aquela conexão, voltando lá para o primeiro texto que nós lemos, né, de Pedro, segunda carta de Pedro 1:21, interessante que assim como foi no Antigo Testamento, assim como foi na pessoa de Jesus, que nós acabamos de discorrer bastante aqui, assim também é na vida de todos nós, né? O Espírito Santo ele continua agindo.
O Espírito Santo continua inspirando, movendo, e o Espírito Santo continua nos capacitando, inclusive, para entender o seu agir. Então, veja, o Espírito Santo ele não apenas faz, como ele ainda nos habilita a entender o que ele está fazendo, a interpretar o que ele está fazendo. E aí, sendo mais específico para o nosso público, o texto fala sobre a interpretação da palavra, que ela não é de particular interpretação, né? A profecia ela não pode ser interpretada a partir da minha régua, a partir do que eu acho, do que eu quero, porque da mesma maneira que a palavra não foi produzida por vontade humana, ela não pode ser entendida por vontade humana, ela não pode ser interpretada pelas lentes humanas. Da mesma forma que ela foi produzida, porque o Espírito Santo inspirou homens, ela também é interpretada, ela é entendida porque o Espírito Santo nos faz entender e interpretar. E Jesus ele falou sobre isso lá no Evangelho escrito por João, né, quando ele diz que é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que nos faz lembrar, é o Espírito Santo que nos faz entender, inclusive a sua palavra, o seu agir, a sua vontade. Então, talvez você que está nos assistindo aí que não é pregador, não tem essa chamada, esse ministério. Quando eu digo pregador, estou me referindo aos pregadores de púlpito, né? Sim. Porque todos nós somos pregadores do Evangelho. Mas talvez você não é um ministro, um obreiro de púlpito, você não fala em público, você não é professor, mas o Espírito Santo também age sobre mim, sobre você, inclusive para que você entenda, para que você interprete a mensagem. E sempre que eu leciono hermenêutica, Lucas, eu faço questão de dizer isso, que a grande importância de nós sabermos interpretar a palavra de Deus corretamente é para que nós possamos viver corretamente. Então, talvez você não pregue em púlpitos, mas você é um crente que precisa viver o que a palavra diz. Bom, para você viver o que a palavra diz, você precisa entender o que a palavra está dizendo. Para você entender o que a palavra está dizendo, você também precisa da ação do Espírito Santo, iluminando o seu entendimento, te habilitando para que você possa compreender o que a palavra está dizendo. E fazendo isso, pode ter certeza, você vai interpretar a palavra e ainda que você nunca pregue o evangelho em cima de um púlpito, você vai viver de acordo com a vontade de Deus, que é para isso que nós somos chamados, né? Muito bem. Bom, no próximo programa, nós iremos falar sobre Cristo na pregação. Nós vamos entender a participação dele, porque muito se fala de uma mensagem cristocêntrica e, de repente, para quem está começando, ele não compreende muito bem esse termo. Ele acha que talvez uma mensagem cristocêntrica é somente aquela que é lida nos evangelhos, ou ali muito distante nas cartas do apóstolo Paulo, pregou no Antigo Testamento, deixou de ser uma mensagem cristocêntrica. Então a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão. Por isso eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, porque quando nós começarmos o programa, você será notificado, tá? Então eu volto a dizer, toda terça-feira, a partir das 21 horas, nós estamos aqui e eu quero muito que você acompanhe todos os programas. Então nós já passamos a maioridade, né? 18 programas. Eu espero que você tenha gostado deste. Eu não posso terminar este programa sem falar do nosso parceiro master, Thiago, que é a FAESP Cursos de Extensão Perus. É uma instituição que oferece cursos livres em teologia, o curso básico e o médio. Você pode estudar uma vez por semana, toda segunda-feira ou então aos sábados. Na segunda, a partir das 19h50 até as 22h30 e no sábado, a partir das 9 até o meio-dia. O curso básico tem a duração de 1 ano e meio e o curso médio tem a duração de 12 meses. E o ponto interessante aqui é que você não recebe uma apostila, você recebe livros, tá? Então, para cada uma das 16 matérias do básico, você receberá um livro e para cada uma das 10 matérias do médio, você receberá um livro. Lucas, eu quero estudar na FAESP Cursos de Extensão Perus. Deixa eu só chamar sua atenção aqui, tá? É a FAESP Cursos de Extensão Perus que oferecerá a você, espectador do MPcast, o desconto de 30% dentro deste mês de maio, tá bom? Por que eu estou frisando isso? Porque a FAESP é a Faculdade Evangélica de São Paulo e ela tem extensões, eu poderia dizer que em toda a capital de São Paulo, interior também,
em alguns estados. Então você precisa frisar bem aí, tá? Nisso que eu estou dizendo. Se atentar bem. FAESP, cursos de extensão Perus, tá bom? Na descrição do vídeo tem um link para você clicar e falar com alguém e aproveitar essa promoção, tá bom? Tiago, obrigado pela sua participação. Deus abençoe você e vamos avançar. Amém, meu irmão. Deus abençoe você também, os amigos que acompanharam mais uma vez. Deus abençoe vocês. E na próxima estaremos aqui para a glória de Deus, se Ele assim permitir. Muito bem. Olha aqui, ó, naquela câmera ali. Deus abençoe vocês. Até o próximo programa. Até mais. Paz.